E falando sobre a movimentação dos animais vertebrados. Como vimos anteriormente, os animais vertebrados apresentam esqueleto interno rígido, que garante a sustentação dos seus corpos, mas, consequentemente, os torna mais pesados. Contudo, essa característica em comum não limita os movimentos e eles apresentam uma variedade enorme de tipos. O primeiro vai ser o voo. Assim como a abelha, a maioria das aves vai voar. Contudo, as estruturas que permitem o voo são diferentes das que são encontradas nos insetos. Aí vamos ver a questão das aves, né? O que é que elas têm para poder voar? Os corpos das aves são cobertos por penas, com 90% de sua composição é uma proteína parecida com a queratina. Essas penas são especialmente leves e resistentes à água, então não vai deixar que elas fiquem encharcadas e não fique pesado, né? E as asas, elas vão ter um formato aerodinâmico também para auxiliar no voo. O formato das asas relaciona-se ao tipo de locomoção de cada ave. Se for uma ave que pesca, como as gaivotas, elas têm asas mais estreitas, que são recolhidas junto ao corpo, permitindo que ela mergulhe. Já as aves que planam por longos períodos, ela vai ter uma envergadura, essa asa, que mantém uma área de contato com o ar suficiente para sustentá-la planando. Além disso, a maioria das aves tem ossos porosos com pequenos espaços preenchidos por ar, chamados de ossos pneumáticos. Eles diminuem o peso do animal, ainda que o volume permaneça igual. Então, os ossos vão ser porosos, vão ter buraquinhos, e aí esse ar ele vai entrar nos buraquinhos do osso da ave e vai tornar ela mais leve. Por fim, as aves que voam têm outra particularidade. Ela tem o osso externo mais desenvolvido, que se liga a uma musculatura peitoral forte. Esse osso é denominado de quilha ou carena. Ele pode ser responsável por até 30% do peso total do animal e auxilia na sustentação do músculo do peitoral, o que permite o movimento das asas para o voo. Esse osso externo é essa parte da frente onde ficam as costelas. E aí esse osso, sendo mais forte, né, nesse peitoral, vai auxiliar a movimentação das asas. E uma outra coisa que as aves têm, que não está aqui no módulo do Mackenzie, é que elas não têm bexiga urinária, então elas não acumulam urina para não se tornarem mais pesadas. E aí faz com que elas consigam voar. O nado. Os peixes, eles são classificados em dois tipos, né? Condrictes e osteíctes. Os condrictes vão ser os peixes cartilaginosos e os osteíctes são os peixes formados de osso, né? De osso, o nome já diz. Aí os peixes que têm esse esqueleto formato de osso, eles vão ter nadadeiras que auxiliam a deslocar a água e impulsioná-los, além de terem o corpo coberto por escamas córneas, que são lubrificadas por um muco secretado por glândulas da pele. A principal função desse muco é diminuir o atrito do peixe com a água e facilitar o deslocamento, mas ele também protege contra alguns parasitas. Uma estrutura que o peixe osteícte tem é a bexiga natatória. O que é que acontece? Essa bexiga, ela vai encher de ar quando esse peixe ele quer subir, né? Subir ali para ficar na superfície da água. Ele quer subir, ele enche essa bexiga natatória de ar para que ele fique mais leve e consiga subir. Quando ele quer descer, né, no mar, mais para partes profundas do mar, ele vai esvaziar essa bexiga natatória, vai ficar mais pesado e vai descer, certo? Vai ficar mais embaixo na água. Já os peixes cartilaginosos, eu não coloquei aí, mas eu vou falar aqui, eles têm características parecidas com os peixes ósseos, mas têm suas particularidades. São peixes com esqueleto quase todo cartilaginoso, ou seja, formado de cartilagem, e, portanto, ele é mais leve. Os principais representantes desse grupo são os tubarões, as arraias e os cações. Para se deslocarem na água, eles têm um par de nadadeiras peitorais e pélvicas iguais aos dos peixes ósseos. Mas a diferença é que eles têm uma nadadeira caudal, cuja parte superior é maior do que a inferior,
parecendo um leme de um navio. E aí indica que essa cauda permite ele se movimentar de direção rapidamente, tendo aí a cauda posterior, né, maior na parte superior e menor na parte inferior. Uma curiosidade é que eles não têm escamas, vão ser placóides o nome, né? Eles não têm escamas como os peixes ósseos, mas pequeníssimas placas, que são os placóides, formados no mesmo material dos dentes deles. E tem uma curiosidade aqui que eu também não coloquei aí no slide. Você sabia que nem todo vertebrado tem esqueleto ósseo? No caso aqui a gente acabou de falar de um vertebrado que não tem esqueleto ósseo, que é os peixes cartilaginosos, né? Esses animais, como os tubarões e as arraias, o esqueleto vai ser cartilaginoso e persiste ao longo da vida. Isso é vantajoso para esses organismos que vivem em ambientes aquáticos, pois a cartilagem é mais flexível que o osso, possibilitando o esqueleto se dobrar e se movimentar de forma mais adaptável. Além disso, o esqueleto cartilaginoso é mais leve e vai auxiliar na flutuação desse peixe. O salto. Os anfíbios, como sapos, rãs e pererecas, também são exímios nadadores, e seus corpos revestidos de muco os ajudam a deslizar rapidamente dentro da água. Eles têm ainda membranas entre os dedos das patas traseiras que funcionam como remos. Porém, esses animais são mais conhecidos por outra forma de deslocamento, que é o salto. Alguns anfíbios adultos têm 4 patas, sendo que as traseiras, né, as de trás, são mais longas para fazer esse impulso para o salto, né? E essas patas traseiras vão ter uma forte musculatura que vai permitir fazer esse salto com rapidez. Rastejo. O grupo dos répteis é representado por espécies com diferentes formatos, lagartos e cobras. Além de exímios nadadores, eles apresentam outras formas de deslocamento. Os lagartos, salvo algumas exceções, têm patas curtas, o que faz com que seu corpo fique muito próximo ao solo. Seu movimento é rente ao chão e é chamado de rastejo, que vai envolver um movimento sincronizado do corpo. Então, ele vai usar as patas, mas vai rastejar a parte, né? A barriguinha dele vai rastejar no solo, junto com as patinhas aí de forma sincronizada. Já o serpenteio, as cobras, né, e as serpentes, elas não vão ter patas e vão se deslocar com o corpo totalmente apoiado no chão. Elas têm um corpo muito flexível, sendo as únicas entre os vertebrados com a habilidade de dobrar a sua coluna vertebral. Esses animais dependem completamente do apoio das vértebras e dos músculos. Tem a costela e as escamas ventrais conectadas entre os músculos, entre si, permitindo o movimento do serpenteio, serpentino, né, de arrastar, sincronizado durante o deslocamento. Os músculos são tão fortes que muitas conseguem erguer o seu corpo em alturas consideráveis para poder dar o bote aí, né, que a gente fala. E temos a caminhada. A caminhada é a forma mais comum de deslocamento dos vertebrados terrestres, sejam eles bípedes, que andam sobre 2 pés, né? Que aí vai ser as aves, os cangurus e nós, seres humanos, somos bípedes, andamos sobre 2 pés, ou quadrúpedes, que são aqueles que se apoiam em 4 patas, que são os cães e os cavalos. E aí vai depender da anatomia dos músculos para diferenciar entre os bípedes, que tem que ter um equilíbrio maior, né, nessa questão, porque é só sobre 2 patas, e quadrúpedes, que são apoiados em 4 patas. E assim a gente termina a explicação do capítulo 8 sobre o deslocamento dos animais.